Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Valmir Maia, um lugar para falar de história e literatura, né? Se vocês gostarem, já peço que vocês deixem um like, compartilhem, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Para que esse conteúdo chegue a outras pessoas, né? Possa ajudar outras pessoas interessadas também em história, tá? Hoje nós vamos falar de história, fontes históricas, fatos históricos, né, e tempo. Tá? A história ela é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem em sociedade ao longo do tempo. Então, para começarmos a entender o que é história, né, em primeiro lugar vocês precisam entender que é uma ciência. Como ciência, ela tem uma metodologia, ela tem todos os procedimentos que têm que ser seguidos para se produzir, né, uma história, tá certo? Então ela estuda o desenvolvimento do homem. Quando eu falo homem, eu estou falando homem, mulher, todos os seres humanos, tá? Que em sociedade ao longo do tempo. Então, esse homem ele vai se desenvolvendo, né, em sociedade durante algum tempo, né, durante todo o tempo. E aí é isso que a ciência, história, estuda, né, e acompanha. Tá? O historiador ele é o profissional, né, que pesquisa, que interpreta e que produz a história. Tá? Então ele busca conhecer o passado e interpretá-lo de várias formas. Por isso ele não é o dono da verdade. Afinal, o que é verdade? Existe uma única verdade? Né? Certamente que não. Né? Então, toda a produção historiográfica, toda vez que o historiador ele pesquisa, interpreta e produz alguma coisa, né, porque ele tem que divulgar a sua pesquisa, aquilo ali é a visão do historiador. Não cabe a cada um que for ler, interpretar, né? Se tiver alguma questão, a gente pode aprofundar aquela pesquisa, a gente pode contestar aquela pesquisa, mas foi uma visão do historiador. Tá? Então, cada um que interpretar essas fontes históricas vai interpretar de alguma forma. Então, esse é o papel do historiador. Então, como exemplo, e para ilustrar bem isso, nós temos Heródoto, que foi um importante historiador grego da antiguidade. Então, esse pesquisador, esse historiador, esse pensador grego, ele foi o primeiro a escrever a história com um método, seguir uma metodologia, né, e registrar, principalmente registrar essa pesquisa, né, essa história. Então ele é considerado o pai da história, tá? Então toda vez que vocês ouvirem falar do Heródoto, lembre que ele é o pai da história. E por que estudar história? Né? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do seu processo de desenvolvimento. Então, o que é isso? Você precisa resgatar todo o aspecto cultural. O que é cultura? Cultura é tudo que caracteriza um povo, um lugar, uma região, né? Como a língua, a dança, a religião, a política, né? Então, tudo caracteriza aquele povo, né? É uma cultura. Então, para exemplificar para vocês, eu estou usando aqui o, a história do Brasil. Tá? Nós temos aqui a primeira fotografia, na primeira imagem, os povos originários. Nós tínhamos aqui no Brasil povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Né? E aí chega esse povo, os europeus, e quer impor a sua cultura, quer explorar a terra, quer explorar o seu povo, né? E com isso dizimou muitas nações indígenas. Então esse povo originário ele luta
E ele lutou e continua lutando até hoje para defender sua cultura, para defender suas terras, né? E suas riquezas, que o homem branco, o dito o originário dos europeus, a elite do Brasil hoje continua ainda querendo tomar as terras dos índios, né? No segundo momento, nós pegamos o exemplo da independência do Brasil, né? O grito do Ipiranga, né? É, foi um período que marca que o Brasil se libertou de Portugal, né? Teoricamente, porque o rei de Portugal foi embora, mas deixou seu filho aqui, né? E o Brasil se torna independente e o seu primeiro imperador é esse português, filho do antigo rei, né? Então, o Brasil continuou moldado naquela cultura europeia, naquele tipo de sociedade, né? No terceiro momento, eu separei aqui para vocês a Proclamação da República, que é também um evento, mais um golpe na história do Brasil, né, de uma elite que se aliou aos militares, né, para derrubar a família real. E como todos os eventos na República Brasileira, sempre em cima de golpes, né? Se a gente for pegar fundo, a gente vai analisar que sempre tem uma elite que quer impor seus costumes, quer impor seus interesses, né? E no último momento aqui que nós registramos, foi um momento bem atual, né? Foi quando Brasília foi invadida por uns vândalos, né? Uns terroristas, uns golpistas, né? Patrocinado por essa mesma elite que controla o país, né? E que é antidemocrata, luta contra a democracia, que não quer um avanço dos direitos das pessoas, né? Então a gente para pensar, fala como nós chegamos nesse ponto, né? Das pessoas invadirem, seguirem as redes sociais, né? Acreditarem em fake news para poder invadir a capital do país e acabar com o patrimônio nosso mesmo, né? Que nós que pagamos aquele patrimônio. Então a gente analisa os povos originários, a gente analisa todo esse desenvolvimento, né, que o país teve, e para a gente chegar nessas conclusões, falar a cultura brasileira, qual é a cultura brasileira? Né? Nós avançamos realmente? O que a gente pode melhorar? O que a gente deve melhorar? Então, esse é o papel da história, porque a gente estuda história, tá? Para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, né? Para estudar essa história, nós precisamos dos fatos históricos, né? Que a gente não estuda toda a história, a gente estuda alguns fatos, né? E vai montando o quebra-cabeça. Então, o fato histórico é um acontecimento desencadeado no passado, ele é irreversível, pois não pode ser modificado. O fato histórico é singular e reconhecido publicamente. Porém, o que muda são as interpretações a seu respeito. Olha só, eu peguei como exemplo aqui, pus no fundo aqui, um fato histórico que aconteceu no Brasil, que foi o período da ditadura militar. Né? Um período que durou de 1964 até 1985. Né? Então, é um fato que aconteceu no passado. Né? E ele é irreversível porque não pode ser modificado. Nós não podemos voltar atrás e socorrer aquelas pessoas que foram assassinadas, que foram torturadas, né? E a gente não pode, né? Não pode ser modificado. O fato histórico ele é singular e reconhecido publicamente. Então todo mundo reconhece que nesse período no Brasil nós passamos por um período de ditadura militar, né? Isso está publicado, isso está amplamente discutido pela história. Porém, o que muda são as interpretações a seu respeito. Todo fato histórico ele tem interpretações diferentes. Depende de cada um que pesquise, cada um que se aprofunde naquele fato. Né? Por exemplo, a ditadura militar, há quem hoje ainda defenda, né, que defenda uma intervenção militar, diga que não houve tortura, afirme que era um período bom. Né? Então, é interpretação. Os fatos estão aí, as provas estão aí, né?
depende de cada um que interprete esses fatos. Então, os fatos históricos, eles são acontecimentos de ampla repercussão para os quais se busca causa e consequência. Então, todo fato histórico ele tem as causas e ele tem as consequências, né? Eu peguei como exemplo aqui, para a gente entender melhor, a escravidão. A escravidão no país. Né? A primeira foto mostra como que os africanos foram sequestrados, foram tirados bruscamente da sua terra e trazidos para as Américas. Né? No caso do Brasil, eles foram trazidos para trabalhar nas monoculturas. Por exemplo, primeiro tivemos o ciclo da açúcar, né? Da cana-de-açúcar, tivemos o período do ouro e tivemos também o período do café. Então, durante esses quase 400 anos, né, nós tivemos escravidão no Brasil, os escravos foram usados, explorados para produzir riqueza para o país. Né? Com isso, criou-se uma sociedade racista, né, que considerava o negro como não como pessoas, mas como objetos, como patrimônio, né? Quem tinha um escravo tinha um patrimônio. E isso foi solidificando na sociedade brasileira, que após a abolição da escravatura, os negros foram jogados no mundo sem nenhum apoio, né? E jogado para as periferias, né? Para longe dos centros, né? E hoje nós temos essa sociedade extremamente preconceituosa, racista, né? E que ainda hoje, com todas as leis, com todos os esclarecimentos, todas as informações que nós temos hoje, as pessoas ainda continuam tratando o negro como inferior, como marginais, né? E continuam matando. Os jovens negros são os que mais morrem, assassinados pela polícia, né? E então a gente precisa modificar essa sociedade e é através estudando os fatos históricos que a gente entende qual foi a causa. Eles foram trazidos aqui para trabalhar, para serem explorados comercialmente, né? E quais são as consequências? Nós transformamos nossa sociedade numa sociedade extremamente racista, né? E para investigar, explicar e compreender esses fatos históricos, né, o historiador necessita estudar documentos, que são as fontes históricas. Né? Ou seja, são registros, vestígios ou marcas da presença dos homens e das mulheres que viveram no passado. Então, as fontes históricas são essas pegadas que a gente vai deixando no decorrer da nossa história. Porque nós todos os dias fazemos história, né? Nós somos seres históricos. E para o historiador montar esse quebra-cabeça, ele precisa dessas pecinhas, que são as fontes históricas, para ir encaixando e contar a história. Tá? Essas fontes históricas elas são classificadas basicamente em primárias e secundárias. Tá? As fontes primárias, elas são aquelas produzidas no tempo que aconteceu o fato, né? São registros deixados para a gente do período do acontecimento histórico. E elas se dividem em três. Por exemplo, as orais, que são testemunhos de pessoas vivas, lendas, canções, que vão passando de geração em geração e a gente começa a entender aquele fato histórico. Né? Nós temos as fontes primárias não escritas, que são utensílios e instrumentos da civilização material. Monumentos, paisagens, restos arqueológicos, obras de arte, fotografias, né? Tudo que não é escrito, que é material, né? Deixado por essa povo pesquisado, por esse fato pesquisado, elas servem, né? De peças do quebra-cabeça. Né? E temos também as fontes primárias escritas, né? Que são cartas, diários, leis, obras literárias, jornais, anúncios, inscrições em pedras e outros materiais. Então, dependendo do povo, dependendo do fato histórico que você está pesquisando,
se já tiver escrito, né? Então nós temos as fontes primárias escritas. E temos também as fontes históricas secundárias, que são aquelas produzidas depois, no outro tempo. Não no tempo do acontecimento histórico, em outro tempo. Tá? Por exemplo, nós temos as investigações de outros historiadores, nós temos contribuições de outras ciências. Tá? As fontes secundárias elas usam muito outras fontes, né? Como por exemplo as fontes primárias. Então, a gente pode pegar uma pesquisa de um outro historiador e aprofundar agora. A gente pode contestar aquele historiador, né? Então a gente vai usar. A gente pode pegar a contribuição de outras ciências. A história ela vive de outras ciências também. Então, a história utiliza a arqueologia, a sociologia, a geografia, né? Então a gente vai juntando o que essas ciências falam daquele determinado assunto que você está pesquisando e você usa todas essas fontes secundárias para produzir novas fontes. Tá? Essa é a função das fontes históricas e a classificação. Né? Agora nós vamos falar de uma outra matéria-prima importante para o historiador, o tempo. Né? Ao longo da história, o homem pensou em diferentes maneiras de medir o tempo. Né? O homem criou relógios, ampulhetas, calendários, etc. Marcar a passagem do tempo parece ter sido sempre uma necessidade da humanidade. Né? O homem, desde as cavernas, ele sempre teve necessidade de marcar o tempo. Né, de cada época na sua maneira. Então ele acompanhava lá nas cavernas o tempo através da natureza, né, da noite, do dia, dos períodos do tempo, das plantações, né? E aí, com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo mecanismos, criou relógio de sol, relógio de areia, ampulheta, depois relógios analógicos, né? E hoje nós temos relógio digital, né? Então, o homem sempre procurou, o tempo sempre encantou o homem. E nós temos vários tipos de tempo, né? Para cada sociedade, para cada momento, para cada período, nós temos um tempo diferente. Então, por exemplo, nós temos o tempo natural, que é o tempo da natureza. Né? Nessa natureza nós temos o tempo biológico, o tempo zoológico, nós temos o tempo arqueológico. Né? Então, seguindo sempre a natureza. Por exemplo, você pode pegar uma planta e acompanhar o seu desenvolvimento. Cada planta tem o seu ciclo diferente, o seu tempo diferente de germinar, de crescer, de produzir. Né? Os animais é a mesma coisa. Cada animal tem um período de gestação, tem um período de vida ao longo do tempo. Ele dura tanto tempo diferente do outro animal. Então, se a gente observar a natureza, nós vamos ver que existem vários tipos de tempos diferentes dentro da natureza. Nós temos um outro tipo de tempo que é mais conhecido da gente, que é o tempo cronológico. Né? Cada sociedade, no decorrer da história da humanidade, cada sociedade desenvolveu o seu tempo cronológico, desenvolveu calendários diferentes, desenvolveu maneiras diferentes de medir o tempo, como o relógio de sol, que eu já falei, de areia, ampulheta. Né? Já tivemos os relógios como esse aqui, analógicos, né? E hoje nós temos o relógio digital. Né? Na verdade, as pessoas, a maioria nem usam mais relógio, né? Tá ali no celular, tá marcando a hora ali. Então, esses são os tempos cronológicos, né? Se a gente for pensar bem, nós temos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, né? Décadas, séculos, milênios. Então nós temos várias formas de medir o tempo tão pequeno e o tempo tão grande. Né? Isso tudo foi desenvolvido pelo homem.
E nós temos finalmente o tempo histórico, né? Que é aquele tempo dos eventos históricos, dos fatos históricos e o que influencia na gente. Então esse tempo histórico ele é dividido em três partes. Curta duração, que eu usei como exemplo novamente, é a invasão de Brasília, que foi um tempo histórico de 2 meses atrás, né? Que embora tenha impactado na nossa vida, em cima dele já surgiram outros fatos que acaba ele teve uma curta duração, né? Embora ainda esteja sendo discutido, mas ele é de curta duração. Nós temos um média duração, que eu usei como exemplo aqui, a vida dessa mulher, Maria da Penha. Ela foi uma mulher que, desde lá do século passado, vamos dizer assim, né, de 1980, o final do século passado, ela já começou a sofrer violências, né? O marido dela tentou assassiná-la, ela acabou ficando em cadeira de roda. E aí, a partir de então, ele tentou outras vezes. E ela sempre na luta, lutou sempre pela proteção da mulher contra essa violência doméstica. Né? E tanto é que a história dela e a luta dela se transformou em lei. Há 16 anos atrás, em 2006, nós tivemos a criação da Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege a mulher, ou seria para proteger a mulher, né? Que até hoje a gente ainda luta com esse assunto, né? Mas é um fato importante que até hoje repercute na sociedade. Nós ainda não resolvemos esse problema, continua acontecendo, né? E, e que é fruto desse evento histórico, né, de média duração. Vamos pôr assim, né, 16 anos atrás é um tempo médio. Né? E temos a longa duração. Né, um tempo de longa duração, eu peguei como exemplo aqui, né, um recorte de jornal, um decreto número 3353 de 13 de maio de 1888. Essa data foi abolida a escravidão no Brasil. Então tá aqui, o jornal publicou uma notinha, né, da princesa Isabel, que é a Lei Áurea, e são 2 artigos muito pequenos dizendo que aboliu a escravidão no Brasil a partir daquela data. Porém, os negros foram libertados e jogados no mundo, né? E isso repercute até hoje. Já tem mais de 100 anos, né? E que ainda continuamos com os mesmos problemas sociais, né? O negro ainda é perseguido, ainda é morto, os jovens continuam sendo mortos nas periferias pela polícia e muitas violências a gente vê nos noticiários dia a dia, né? Então é uma luta constante. Mesmo sendo de longa duração, ainda repercute na nossa sociedade, tá? Meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco esse conceito de história, de tempo, né? E de pesquisa histórica. Qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários aqui embaixo ou sugestões de novos assuntos para a gente abordar. Aqui estão minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir, quiserem deixar uma mensagem lá no privado, se quiserem divulgar o meu trabalho, tá? Então, muito obrigado pela atenção e fiquem bem, tá?